Olha nosso moedor. Lembra do cafezinho que a gente fez? Moemos aqui, ó. Hoje eu tenho algo para falar sobre esse moedor aqui, ó. Eu queria desmontar ele, mas vai ser meio difícil aqui, ó. Deixa eu ver se dá para mostrar a paradinha que moe. Não dá, mas vocês vão entender. Vocês vão entender. Esse moedor, lá dentro, eles têm tipo uma engrenagem. Não é engrenagem, é tipo. Que o grão chega ali, então é puxado para dentro e aquela engrenagem esmaga, tritura o grão, né? Então, esse sistema foi feito para triturar grãos, cereais, etc. Sabendo disso, vamos para nosso vídeo. Um será levado, o outro será deixado. O que será isso? O que significa, hein? E aí, pessoal, beleza? Depois dessa introduçãozinha aí, né, mostrando o moedor, que moemos o café aí, no vídeo anterior. Só uma introduçãozinha para vocês entenderem, né, que eu vou falar lá adiante, tem a ver com esse moedor aí, né. Mas o vídeo se trata de um será levado, o outro será deixado, né. Passagem que está lá em Mateus 24, 40, a partir do 40, e Lucas 17, a partir do 34. É curioso que essas parábolas, eu falo essas, que a maioria das parábolas que Jesus contou, né, tem a ver com campo, fazenda, né? Então, essa passagem, um será levado, outro será deixado, tem uma palavrinha ali, né? Cama, que um será levado, outro será deixado, né? Dois estarão na cama, um será levado, outro será deixado. Eu confesso para vocês que eu não fui a fundo, não fui adiante, né, para pesquisar essa palavra cama, né? Porque não é um simples Google que você vai achar a resposta para tudo nessa vida. Estudar as escrituras sagradas não é assim. A gente precisa do Google, sim, mas o Google não dá a resposta dessa maneira. A gente tem que ir costurando, usando o Google, costurando, e se a gente encontrar uma resposta, tá lá longe. Então o Google nunca ia dar essa resposta assim mastigadinho para nós, né? Quando se estuda as escrituras sagradas, não é desse jeito que pesquisa, né? Do jeito normal. É um troço mais trabalhoso, né? Então, eu não pesquisei sobre essa palavrinha cama. Por que digo isso? Porque um no campo, ou seja, dois estarão no campo, um será levado, o outro será deixado. Dois estarão na moenda, né? Um será levado, outro será deixado. Vocês perceberam que o ambiente é de uma fazenda, né? Campo, moenda. Na cidade não vai fazer isso, né? Pode até fazer, mas é industrialmente. Ou muito raro, né? Alguém faz isso. Mas no contexto, nós vemos que a maioria das parábolas que Jesus contava, né, tinha a ver com campo. Então essa cama apareceu aí isso vem de mim, né? Eu que acho, eu que interpreto assim, eu não estou afirmando nada, mas essa palavra cama
eu interpreto como a secagem do grão, né? Que faz uma cama ali, né? Tem gente que chama de cama, né? Até ninho, por exemplo, o ninho da galinha, chama de cama, né? Então, é onde deita determinada coisa, né? Deita os grãos ali. Então, eu interpreto como cama, né? Se o contexto todo me leva para um ambiente rural, um ambiente de fazenda, então eu interpreto dessa maneira, que essa cama é um lugar, né, uma esteira, mais ou menos assim, uma esteira onde põe os grãos para secar. Assim que eu interpreto. Mas essa palavra, cama, eu não afirmo porque eu não pesquisei. É apenas a interpretação. Mas os outros dois, ali não tem como fugir, né? Ali é um ambiente rural, é um ambiente de fazenda, onde se encontra dois e um é levado e o outro é deixado. Dito isso, vamos lá para as questões principais, porque isso desvenda algo tremendo. Só mais um detalhe, né? Quando em Lucas diz que naquela noite dois estarão numa cama, por que não diz dois estarão dormindo numa cama? Não diz dormindo, né? Só diz que está na cama. Então, eu interpreto, né? Ou como está no lugar secando, ou como está no lugar guardado, né? Armazenado. Porque esse vídeo que eu estou fazendo tem muito a ver com grãos, cereais. É sobre isso que vamos falar até o final do vídeo. Então, isso me deixou muito curioso, né? Porque em Lucas diz: digo-vos que naquela noite dois estarão dormindo. Não diz isso. Não diz dois estarão dormindo. Diz que dois estarão numa cama. Um será tomado, o outro será deixado, né? A partir daqui que eu já deixei o que eu penso, o que eu interpreto e que eu não afirmo, porque eu não me debrucei sobre essa palavrinha. Dito isso, vamos para o vídeo, porque vamos tratar agora dos grãos e cereais. Muito bem, vamos começar falando das 7 festas do Senhor. Aquelas festas que Deus ordenou, né, para Moisés, para o povo israelita cumprir, comemorar. A gente vê, né, estudando profundamente, que essas festas já existiam, né? Por isso que o correto é dizer as 7 festas do Senhor, não as 7 festas de Israel. Por que muitos dizem 7 festas de Israel? Porque foi a nação, né, que foi escolhida para colocar essas festas em ação, né? Então, essas 7 festas do Senhor, ela é comemorada literalmente na vida real e também profeticamente. Quando Jesus veio aqui na Terra, desde criança até adulto, ele comemorou estas festas literalmente. Vários anos, né? Até se tornar adulto. Mas, profeticamente, ele
ele comemorou essas festas cumprindo 3, 4 delas. Faltam cumprir mais 3. 4 foram cumpridas e faltam mais 3. Mais para frente eu vou relatar quais festas que faltam ainda, né? Mas eu posso dizer agora, trombeta, expiação e cabanas. Estas são as festas proféticas que Jesus ainda não cumpriu. Ele cumpriu ao pé da letra estas 4 e faltaram estas 3. Então, dizendo isso, nós vamos falar o que se refere a essas festas, né? E quais como é que se diz, meu Deus? Quais produtos não? Cereais, né? Quais cereais que está incluída nessas festas e que por meio destes cereais se pôde dizer muitas coisas em códigos. Então, vamos lá, vamos debulhar isso agora aqui. Bom, as festas que Jesus cumpriu profeticamente, né? São elas Páscoa, Pães Asmo, Primícias e Pentecostes. Páscoa, literalmente, né, já era comemorada, né, pelo povo de Israel, pela libertação que houve ali no Egito, né? E a partir dali, né, começou a comemorar a Páscoa, tendo como ou melhor, sendo apontada como libertação. Páscoa, quando alguém perguntar para você o que significa Páscoa, não responda coelhinho da Páscoa não, né? Senão você vai errar. Você responda libertação. Esse é o verdadeiro motivo, né? Literalmente. E Pães Asmo. Pães Asmo é comemorada após a Páscoa, imediatamente. E o que significa Pães Asmo? Aponta para partida imediata, né? Tem a ver com aquela saída do Egito, né? Às pressas. Tanto é que toda vez que você lê algum versículo que diz: cinja os teus lombos e mantenha a lamparina acesa. Eu falo toda vez porque tem alguns versículos que diz isso, né? Que não está ali relacionada diretamente com as festas. Mas tem a ver com Páscoa, Pães Asmo e primícias. O que significa primícia na realidade, né? Na festa literal. Significava e ainda significa, né, para eles, o início da colheita. Colheita de quê? Dos cereais, que vamos falar daqui a pouco.
E depois dessa, a quarta, né? Pentecostes. Eu estou falando aqui primeiro as festas que Jesus comemorou literalmente e profeticamente. E o Pentecoste, literalmente, era comemorado como o fim da colheita do trigo e a entrega da Torá, das Escrituras Sagradas. Melhor dizendo, do Velho Testamento, né? Nossa língua. Então, agora eu vou citar estas 4 festas, dando o significado profeticamente, né? Páscoa, libertação, né? Literalmente, e profeticamente libertação. Só que veio como o sacrifício, né? Na cruz. Pães asmos, partida e profeticamente, né? Significa santidade, os pães asmos. Tanto é, né? Literalmente falando, nessas festas, você só podia comer outra coisa depois de 7 dias. Era como se você estivesse se guardando ali, se santificando, né? E pode ver que Jesus cumpriu isso à risca, né? E quando alguém viu ele, depois que ele ressuscitou, ele pediu para a pessoa se detenha, né? Não me toque, como se traduzindo, né? Seria isso, não me toque, que ele ali estava cumprindo pães asmos. Você pode ver, testificar aí que depois do 8º dia que alguém foi tocar nele, né? Somente depois do 8º dia. Quem que tocou nele? Aquele cara que não creia em nada, né? O cara era incrédulo. Aí Jesus teve que deixar ele tocar em suas mãos, né? Naqueles furos que estavam em suas mãos, né? Só depois de tocando que ele foi crer, né? O Tomé. Agora, primícias. Estamos falando profeticamente agora, né? Já falamos literalmente, agora profeticamente. Primícias. Profeticamente simboliza, né? Aponta para a ressurreição. Para a ressurreição. E nessa festa, né? Literalmente, as pessoas tinham que dar toda a colheita que se colhia primeiro como primícias, né? E aquilo era dedicado ao sacerdote, como se dissesse a casa de Deus, né? Era direcionada para lá, né? E cumprindo essa festa de primícias, o que foi que aconteceu quando Jesus ressuscitou? Aconteceu que Jesus tinha que entregar as primícias também a Deus, ao Pai. E o que aconteceu? Quando ele ressuscitou também várias pessoas que já tinham morrido, né? Estavam no cemitério. Então essas pessoas, obviamente, né, ressuscitaram e eu creio que foram já com corpos transformados, né?
porque Jesus tinha que levar essas primícias e entregar a Deus, né? Porque Jesus, ele é a primícia dos que dormem. Então, mais uma festa profeticamente cumprida. A outra foi Pentecostes. Literalmente, a gente já falou, né? O fim da colheita do trigo, a entrega da Torá, das Escrituras Sagradas, mas, profeticamente, como que Jesus cumpriu? Com a descida do Espírito Santo. Com a descida do Espírito Santo. Pode ver lá em Atos, né? Que se cumpriu o Pentecostes. Agora, aí cessou tudo. Profeticamente, faltam trombetas, expiação e festa das cabanas. Também é chamada festas, que também é chamada de festa dos tabernáculos, né? Dito isso, essa missão de Jesus, que profeticamente, né, é uma missão que ele cumpriu e vai continuar cumprindo com essas 3 festas que faltam, né? Com as trombetas, que tem o significado de júbilo, de arrebatamento, e a expiação, que significa ranger de dentes, né? E é apontado como a grande tribulação. E a festa dos tabernáculos, né? Que é as festas das cabanas também, que dizem, que é o milênio aqui na Terra. Isso aí que tem que deixar bem claro para as pessoas. É aqui na Terra. Jesus vai vir aqui na Terra. Tabernacular com os homens aqui na Terra. Né? Ele vai pisar novamente lá no Monte das Oliveiras. Vai pôr os pés ali ainda. Né? Então, dito isso, a cevada e o trigo é tão importante para os israelitas. Eu digo israelitas porque naquele tempo, né, que eu vou citar agora, estavam todos lá. Hoje sobraram os judeus, mas os israelitas vão voltar ainda, né? Mas eles estão dispersos aí pelo mundo. Mas nesse tempo era tão importante, mas tão importante, né? A cevada, o trigo, que... Deixa eu ver aqui. Isso aqui eu tenho que olhar, que eu já esqueci. Juízes. É Juízes 6, 21. Gideão ia para uma peleja, para uma guerra, né? Estava guerreando lá. Então, ele pediu uma confirmação a Deus para ver se ele ia sair vencedor daquela batalha, né? Olha só como esses cereais eram importantes para os judeus, para os israelitas. Olha só como é importante. Ó. Deus fez o sol parar. Gideão ainda ficou em dúvida. Deus fez um anjo vir falar com ele e o anjo desapareceu assim no fogo, né? Tinha uma fogueira ali, o anjo entrou ali na fogueira e desapareceu no fogo e ele ainda ficou em dúvida.
Olha só, Deus parou o sol, né? Mas como a gente sabe hoje que os planetas que giram em torno do Sol, né? Provavelmente Deus parou foi o sistema solar, parou a Terra. Pior ainda que parar o Sol, né? Parar o sistema solar todinho. E Gideão não acreditou. Ele ficou em dúvida ainda. Penetrando lá no arraiar do inimigo, né? Se disfarçou lá, se escondeu. E quando ele ouviu o inimigo lá, os soldados, não sei, falar que teve um sonho com os israelitas, teve um lá que falou que sonhou com um pão asmo. Pronto, nem precisou vir anjo falar, nem precisou parar o sistema solar todo, não precisou nada, só precisou o cara falar isso. Sonhou com um pão asmos, que o cara acreditou na hora. Pronto, o cara virou um leão ali, ó. O cara virou um leão, saiu dali valente, né? E tava pronto para tudo. Até para morrer, se fosse o caso. Mas não morreu, não. Isso aí, gente, é para dizer que esses cereais têm muito significado para os judeus, para a cultura judaica, israelita. Tem várias passagens, várias mesmo, que fala sobre as colheitas, né, de cevada, de trigo, e de outros mais, né? Que outros têm outro significado também, mas os principais são estes, né? E estes dois cereais se encontram também em Apocalipse. Deixa eu ver aqui se eu encontro onde que tá. Deixa eu ver aqui. Achei. Em Apocalipse 6:6. Ó, uma medida de trigo por 1 denário. 3 medidas de cevada por 1 denário. O que diz isso pra gente, né? Uma pessoa que não estudou a Bíblia e lê isso aí, o que ele vai pensar? Poxa, nesse tempo vai faltar comida. Nesse tempo vai ter uma escassez de alimento. Por um lado, ele está certo, que realmente vai ter, né? Mas essa passagem aqui, né? Essa passagem interligando tudo que eu falei, tudo que eu não falei, porque o vídeo não dá para falar tudo, né? Sobre as 7 festas do Senhor, né? Aqui eu só estou dando um resumo, né? Mas interligando isso com os cereais, olha só. O trigo representa a igreja, né? A igreja gentílica. A igreja. E a cevada representa Israel. Então, nessa passagem de Apocalipse, tá faltando trigo, meu filho. Tá faltando trigo aqui. Tem mais cevada do que trigo. O que será que aconteceu? Né? O que será que aconteceu? A partir daqui você já pode entender, né? Foi levado um e ficou o outro, né? Estavam 2 moendo. Tava 2 no campo. Foi levado um e ficou o outro, né? Tinha 2 moendo, né? Moendo o quê? Pra quê? Né? Tinha 2 moendo. Foi levado um e ficou o outro. Então esses 2 cereais, o trigo e a cevada, eles estão na Bíblia, codificado, e nos traz muita revelação. Olha só essa passagem.
Olha só essa passagem. Jesus está contando a parábola do mordomo, né? Ele está contando várias parábolas, tanto é que uma vem após outra em Mateus, né? E todas estão interligadas. É só vocês perceberem, né? Estudar com esse foco que vocês vão verem. Está ali explicitamente, né? Mateus 24, 40 e 41. Então, na verdade, o Mateus 40, 41 é justamente o título do vídeo, né? Estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando dois moendo no moinho, será levado um e deixado o outro. Depois dessa parábola, vem a parábola dos dois servos, depois vem a parábola das 10 virgens, e depois dos 10 talentos. E estão todos interligadas estas parábolas, não? Está tudo interligada com este assunto que estamos falando. Eu queria ler, já estamos até aqui, né? Então deixa eu ler essa passagem aqui que é muito importante. É Lucas 12, 35. A parábola do servo vigilante. Olha só, isso aqui é muito importante. Vai desvendar uma coisa que talvez você não sabia. Ó, estejam cingidos os vossos lombos. Lembra que eu falei que vários trechos da Bíblia fala sobre isso? Dos lombos tem a ver com pães asmos. E acesas as vossas candeias. Aqui diz candeia, né? Lamparina, tal, é a mesma coisa. Sede-vos semelhante aos homens que esperam o seu Senhor quando houver de voltar das bodas. Olha só. Para quem será que Jesus está falando isso, né? Contando essa parábola? É para o homem ficar, né, vigilante ali, para quando o Senhor voltar das bodas. Bodas. Então, 37. Bem-aventurado aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. Olha só. Quando o Senhor voltar das bodas, olha só, houve bodas aí. Houve convidados, né? Mas ficaram gente aqui, né? E Jesus fala, bem-aventurado aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Ou seja, não é da cevada que ele está falando? Tanto é que, olha só, Pedro estava escutando atentamente essas parábolas. Olha só o que Pedro disse. Ó. E disse Pedro, Senhor, dizes essa parábola a nós ou também a todos? O Pedro ali ficou confuso, que ele pensou, vai ter bodas e a gente não vai ser convidado?
A gente vai ficar aqui. Claro que ele não disse isso, né? Mas pode ter pensado, né? Olha só a resposta de Jesus. Olha só, você vai pensar que não tem nada a ver, mas tem a ver sim. Ó, e disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo? Esse mordomo aqui tem muito significado, viu? Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor pôs sobre seus servos para lhes dar a tempo a ração? Eu aposto que isso nem é lido nas igrejas, né? Porque é empírico esta resposta de Jesus, né? Só para quem se debruçou muito, buscou muito para saber que resposta é essa que parece que não tem nada a ver. O Pedro pergunta uma coisa e Jesus responde uma que parece que não tem nada a ver. Mas graças a Deus nós temos explicação, né? E não é questão de interpretação, né? Aqui não é Supremo Tribunal Federal, aqui não é STF não, para interpretar as coisas como quer, não. Isso aqui, né? Isso aqui já rodou esses versículos, né? Os rabinos, juntamente com os melhores teólogos do mundo, já desmiuçaram isso tudo aqui, ó, para desvendar o que é isso. E eles descobriram o quê? Que ali Jesus estava se referindo a Israel. Por quê? Foi a Israel que Jesus escolheu, né? Tanto é que nós afirmamos até hoje que é Israel que é escolhido de Deus, não igreja. Igreja nenhuma é escolhida de Deus. Escolhido de Deus é Israel. Então, por que Israel vai ficar? Por que Israel vai passar pela grande tribulação? É exatamente por isso, porque eles não receberam a Cristo. Cristo veio para eles, Jesus veio para eles, e eles não receberam. E aí tem aquela parábola, né, que o Senhor manda convidar tais pessoas, e as pessoas, um dizem, não, tem que enterrar o morto ali que morreu, não sei o que, parente meu. O outro diz, eu comprei um terreno, tem que ver, tá? Os convidados escolhidos não quiseram ir. O que aquele senhor, né, contando a parábola, o que aquele senhor falou? Pegou seus empregados e falou, sai convidando todo mundo aí, pessoas pelas estradas. Eu quero minha casa cheia, sai por aí, traz todos aqui. E essas pessoas, né, simbolicamente somos nós, gentios, né, porque nós não fomos escolhidos, nós fomos convidados, e com muita honra, né, tal honra que nem os escolhidos teve, né, de participar de uma boda, né, de ser arrebatado para os céus. Chegando lá, tem uma mesa imensa, né, com fartura de comida, e o Senhor, o Criador dos céus e da terra, do universo, sentado lá, né, e vai cear com aqueles que foram arrebatados. Então, gente, o que Pedro imaginou naquele instante? Que eles não foram convidados para a boda do Senhor Jesus. Mas, bem-aventurado se eles
quando o Senhor voltasse das bodas, né, encontrasse eles fazendo o bem, né, cuidando da casa, né, tratando bem os servos. Então, para os judeus, tem muita gente que tem raiva dos judeus hoje, né? Tem uns que vão pregar lá, né? Aí os judeus, quando fala de Jesus, eles cospem até no chão. Então, muita gente pega raiva, né, deles. Eu confesso que uns 30 anos atrás, 35 anos atrás, né? Era garoto ainda. Deu certa raiva dos judeus, né? Deu uma certa raiva dos judeus. Mas depois fui compreendendo que quem mexe, quem julga os judeus, os israelitas, é somente Deus e mais ninguém. Vai tocar num judeu para você ver como sua vida vira uma desgraça. Vai tocar num deles para você ver. Ali são escolhidos de Deus. Se eles estão em falta com Deus, eles vão acertar na grande tribulação. A grande tribulação foi feita para eles. Tanto é que eu vou explicar agora sobre aquele triturador, né, que eu mostrei no início. Vamos falar sobre ele agora. Antigamente, né, no Velho Testamento, se fala do tribulum. Essa prática, né, com essas ferramentas, era para esmiuçar os cereais, principalmente a cevada e o trigo, que era o mais duro, né? Tribulon, te lembra alguma coisa? O tribulon, né? É claro que sim, né? Tribulação. E a grande tribulação foi preparada, né, para os judeus. É ali que eles vão reconhecer o Messias, né? O Messias que eles esperavam. E quando ele veio, eles não reconheceram. Só que os gentios, que somos nós recebemos ele, né? A igreja, as igrejas estão em pé até hoje por causa desse Messias, por causa de Cristo. Então essa tribulação foi preparada para os judeus e aqueles que ficarem, né? Aqueles que estão com trajes que não são de bodas, né? Aqueles que vão ficar para trás, aqueles que diziam que era, mas realmente não eram, né? Mas para essas pessoas que vão ficar, tem esperança, tem salvação para elas também, né? Essas pessoas, quando verem que elas brincaram de ser cristão, de ser crente, de ser evangélico, quando elas verem que realmente aconteceu o arrebatamento, que muitas pessoas sumiram, inclusive parentes, essas pessoas vão ficar crente, mais crente, como nunca houve crente na terra. Elas não vão ter medo de nada, né? Então essas pessoas ainda vão encontrar salvação, só que elas vão pagar com a própria vida, né? Ou elas passarem pela tribulação, né? Se escondendo daqui, se escondendo dali, passando sufoco, passando fome,
sem banho, sem medicamento, vai passar uma verdadeira tribulação, né? Uns vão pagar com a própria vida, outros com dificuldades, enormes dificuldades. Então, eu mostrei aquele triturador, né, que a gente fez café ali, moeu o café todinho, né, entrava o grão, saía o pó, né, todo triturado. E assim vai ser a grande tribulação, né, onde vai se provar, onde vai se processar estes cereais, né, e vai faltar trigo porque muitos dos trigos vão ser arrebatados. Vai ter mais cevada do que trigo. Como eu mostrei no início do vídeo, né? Aquele moedor, né? Que eu moí meu café. Eu faço uma comparação com aquela ferramenta agrícola dos tempos antigos, né, que os israelitas usavam, né, tipo tribulum, né, se bem que é bem diferente do que eu estou mostrando, né, no início do vídeo, né, que agora é a maquininha portátil, pequena, né, mas naquele tempo havia muitas maneiras de processar os grãos. Essa palavra tribulum se refere principalmente para desgrudar os grãos da palha, né? Então havia muitas ferramentas agrícolas, um para cada coisa. Esse tribulum era usado especialmente para isso, desgrudar o grão da palha, não especificamente triturar o grão, né? Aí já eram outras ferramentas, mas o tribulum desgrudava o grão das palhas. Então fica aqui este detalhe sobre o tribulum, né? Que de repente alguém pense que eu estou comparando que as ferramentas antigas faziam a mesma coisa que esse moedor, né? Se bem que esse moedor também ele tem uma regulagem ali atrás que pode descascar, né? Tirar, não da palha, né? Mas da casca, né? Para descascar ali e sair lá embaixo somente o grão, né? O grão que a gente precisa. É parecido, né? Mas era só para deixar este detalhe sobre o tribulum, né? São parecidos essas ferramentas. Um resumo bem minúsculo para concluir esse vídeo, só para deixar claro, né, que aquele versículo, né, um será levado e o outro será deixado, não é simplesmente, né, aquela interpretação que a gente tem, né, muito simples. A gente vê que tem muita coisa, né, a contar apenas de um versículo, né? Então eu trago aí para vocês explicando que a cevada e o trigo fazem parte, né, deste versículo. Vou ficar por aqui, que o vídeo já ficou muito grande. Um abraço, até mais.